Agora são 8 horas e 27 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição, e hoje um dos assuntos mais polêmicos dessa pandemia, mais polêmicos ou mais discutidos e eu diria mais criativos em termos de memes na internet também. Não sei se vocês perceberam aí, se vocês acompanharam. Claro, acho que sim, né? A quantidade de gente que tem nas praias, nos bares, restaurantes, aglomerações de tudo que é lugar, o pessoal junta aquilo e do outro lado coloca a foto das escolas vazias, né? Enfim, essa questão de meme às vezes traduz aí o pensamento de alguns, mas não de todos. Bom, voltamos com o Folha no Ar hoje, conversando com o Dr. Bruno Landes, advogado do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino, a rede particular de ensino de Campos. E, Arnaldo, você deixava uma pergunta no bloco anterior, se você quiser repeti-la. Sim, vamos repetir aqui rapidinho. Por favor. Eu vou resumir, né, no bloco anterior, até estendi um pouco a pergunta, mas é o seguinte: pai que não quiser mandar o filho para a escola não vai mandar, isso já está previsto. Como que as escolas estão se preparando para esse modelo híbrido, que é o aluno acompanhar dentro de sala de aula e o aluno que não quer voltar para a sala de aula, que o pai não quer mandar ele para a sala de aula, possa estar acompanhando em casa remotamente? Então, Arnaldo, é importante a gente destacar, né, que quando a gente fala em híbrido, né, é a modalidade presencial em paralelo com atividades remotas. Então, assim, e quando a gente fala em atividade remota, né, a gente está falando em caráter emergencial, né? A gente teve aprovado aqui a Lei 8991, que é a lei que ela dá essa opção ao responsável, né, de aderir. Isso, assim, é óbvio que quando houver a retomada da atividade presencial, né, ele vai poder optar por retomar a atividade presencial, né, o filho dele retoma a atividade presencial, ou utiliza essa modalidade híbrida, ou seja, ele pode optar por manter a atividade remota, né? A escola vai entregar o serviço híbrido, porque ela vai ter que se adequar aos protocolos de segurança, né, da atividade presencial, e vai ter que manter a atividade híbrida, a atividade remota. Mas, até como a própria, né, lei menciona, né, isso é em caráter emergencial, até que haja, né, a expressão que a lei usa até que haja, até que exista vacina, né, que traga a imunização e o retorno com segurança. Então, assim, frisando, né, em caráter emergencial, né, vai poder se utilizar essa forma híbrida, né, até que haja uma vacina. Fala em caráter emergencial porque a nossa legislação ela não é adequada, ela não autoriza a atividade remota, a não ser que seja em caráter emergencial. Então, assim, que isso fique bem claro, né? Certo. E com relação, eu perguntei também no bloco anterior, com relação ao professor, o profissional da educação que não era adaptado ao uso contínuo das redes sociais. Nós temos, lógico que hoje quase todo mundo usa a rede social, mas nós temos pessoas que não têm essa facilidade de se expressar diante da câmera, que é muito diferente de se expressar diante dos seus alunos, né, a vida inteira falando direto com os alunos e agora falando com a câmera. Como que foi a preparação junto a esse profissional, esse momento de transição, de adaptação junto ao profissional da educação? Então, assim, você há de convir que não houve tempo para uma preparação, né? Óbvio que houveram qualificação nesse processo, mas assim, essa mudança da forma da prestação de serviço, ela foi súbita. Então, assim, como eu falei, existem estabelecimentos, existem escolas aí, que assim, houve a suspensão das atividades presenciais no dia 16 de março, no dia 30 ela já estava com a plataforma e entregando aos seus contratantes
um serviço remoto. Então, é claro que os professores tiveram um papel fundamental, né? Eles tiveram que adequar a forma da prestação de serviço. Na maioria das vezes, acho que o êxito foi grande. A ação deles foi muito importante, é muito importante, né? Eu acho que a pessoa é 90% da escola, né? E na maioria das vezes também houve a qualificação, houve o investimento em plataforma, né? Então, assim, muitas escolas atualmente utilizam esses modelos de curso, né? E eles prontamente também já disponibilizaram essa qualificação. Alguns já tinham plataformas digitais, né? Então foram adaptadas. Mas, assim, fato que esses projetos de lei, eles estão tramitando, essa situação acho que intensificou esse debate, né? Dessa alteração da legislação para possibilitar a utilização dessas atividades, mas na realidade foi tudo súbito, né? Fomos todos pegos de surpresa e eu acredito que assim, tivemos que nos adequar de forma emergencial, o mais rápido possível, que eu acredito que houve um êxito aí nesse processo forçado. Nogueira, tem alguns comentários aí também das redes sociais. Tem sim. Estou tentando buscar aqui o lead aqui, ó. Paulo Sérgio Vieira Castro. Primeiro precisamos saber o que é naturalmente ensino híbrido. E segundo, já tem escolas privadas preparadas para isso? Que a Arnaldo já comentou agora. E o Frederico Rangel comentando aqui, o que houve foi, professor, vá e faça diferente. Não é isso? E os professores têm feito sim. Desconheço no país curso de graduação que tenham preparado para que estejam preparados para essa realidade. De fato. Agora, o doutor Bruno, a minha pergunta é o seguinte, tudo que está sendo discutido aqui, essa questão de volta às aulas, toda a precaução e tecnologia que está sendo utilizada, essa coisa toda, mas ainda depende de a prefeitura liberar no seu decreto o retorno às aulas na rede particular, né? Vocês vão fazer algum lobby, algum contato, tem feito alguma reunião com prefeito, com vereadores, no sentido de buscar aí essa liberação? Então, Cláudio, assim, como eu já adiantei também, né, assim, o que a gente quer é um retorno gradual, responsável e seguro, né? Então, mesmo essa retomada aqui no nosso município, ele está previsto naquele plano de retomada, ele está previsto na fase branca, né? A gente está atualmente na fase amarela, né, que é a de atenção máxima. Então, de acordo com esse plano de retomada, né, a gente não estaria adequado. Assim, não adianta a gente brigar com índice, né, epidemiológico, não adianta a gente, embora assim, a gente queira retorno à normalidade, né, a gente sabe que a realidade não é, o panorama não é esse e a gente não vai ser responsável de forçar uma situação dessa. Como eu falei, a gente o retorno seguro e responsável. A gente quer retomar, quer voltar à realidade, eu acho que é o ideal, é o melhor para todo mundo, mas óbvio que e nem é nossa pretensão querer medir força com a autoridade sanitária, acho que a palavra final é deles, né? A saúde, são as autoridades de saúde pública que tem que falar que é seguro a retomada das atividades presenciais. Além do mais, o próprio decreto estadual, ele prevê que essa retomada se dê em regiões que se mantenham em baixo risco de contaminação ou no mínimo 2 semanas, né? Então, assim, além do decreto estadual, a gente tem
o plano municipal, né? Então, assim, a gente tem que atuar de acordo com essas informações. Agora, em outros municípios da nossa base, a nossa base é extensa, né? Então, assim, o nosso sindicato ele tem uma representatividade extensa. Então, em Macaé, que é uma das nossas bases, a situação já está mais favorável. E a gente participa lá de uma comissão, né? E a gente fez alguns pleitos para essa comissão lá. Como lá o nível de contaminação, esses índices epidemiológicos se mantém baixa, né, já há algum tempo. Então, a gente entende que já seria oportuno começar a discutir essas situações, né? Então, se lá a gente já encaminhou um expediente para essa comissão, fizemos alguns pleitos, administrativamente os atos eles se diferem, né? Cada administração tem a sua. Lá a gente tem um ato, um decreto mais restritivo do que aqui em relação à restrição das atividades, né? Que lá restringia a atividade laboral por completo, né? Aqui a gente tem o decreto que suspende as aulas presenciais. Então, assim, dá mais a possibilidade, se o administrativo já está trabalhando, o que a gente pleiteou lá, né? Foi a possibilidade da retomada do serviço administrativo, né, nessa fase agora aí de matrícula escolar, né, que é necessária, novas matrículas, é necessário os contratantes do serviço conhecerem o estabelecimento. Claro que com toda a segurança possível, né, fazer um agendamento para se evitar aglomeração, atendendo aos protocolos sanitários, né, e aqui a gente já tem essa possibilidade, né? O decreto já não restringe, né, essa possibilidade de retomada dos serviços administrativos, né? Mas, assim, lá a gente já está mais avançado, a discussão ela está mais avançada, a gente já está participando dessa comissão, e, assim, é muito importante o sindicato, né, as escolas particulares estarem presentes nesse processo, né, porque a gente faz parte, né, a gente está inserido aí nessa situação. Então, é louvável que o poder público dê voz também às escolas particulares para saber até o panorama, né, o que está acontecendo ali com a comunidade escolar. Bruno, já são 8h40, a gente está caminhando aí para os 5 minutos finais do programa. Tem uma pergunta no grupo aqui que eu não fiz, que é do Arthur Guzmão, e que ele pergunta qual vai ser o protocolo por questão de distanciamento. A gente já falou um pouquinho sobre o protocolo de retomada, mas a questão de distanciamento. A gente fala muito em protocolo, mas pensar que para fazer criança cumprir esse protocolo de distanciamento não vai ser uma tarefa fácil para o professor dentro da sala de aula. Por exemplo, uma sala de aula hoje que comporta, digamos, 20 alunos. No plano de retomada, ela vai continuar comportando esses 20 ou vai ter um rodízio? Como que é? Aí você está respondendo também essa pergunta do Arthur. Não, isso vai depender de vários fatores, né? Quando houver essa possibilidade de retomada das atividades presenciais, eu acredito que seja uma retomada gradual. Então, se prioriza, né? Inclusive no parecer do Conselho Nacional de Educação, prioriza ali a retomada da educação infantil pela dificuldade desses alunos, dessas crianças, né, de uma interação, né, remota. Então, além do mais, os pais, né, os responsáveis, eles precisam trabalhar, então precisam ter aonde deixar a criança com segurança, né? Então, assim, são os anos iniciais da educação infantil e os anos finais dos segmentos, né? Que como está passando, eles precisam daquele conteúdo, como eles estão passando de um segmento para outro, eles precisam daquele conteúdo. Então, assim, eu penso que seria interessante esse retorno gradual, né? Em relação à educação infantil, tá no nosso protocolo de retomada, né, a utilização de áreas abertas, né, se evitar as salas de aulas. Então, é mais fácil de você ter essas atividades pedagógicas em local aberto, né, para a educação infantil. As salas de aulas também vai depender muito de escola,
estrutura física de cada escola, né? Tamanho das salas, cada escola tem uma realidade, mas dentro da sala de aula, o layout, né, da sala de aula precisará sim se adequar de forma que haja esse distanciamento, né, entre 1 metro e 1,5 metro de uma carteira para outra. E isso, sem dúvida, vai trazer uma redução da quantidade, do quantitativo de alunos por sala. Agora, para a gente concluir, eu vou voltar lá no início da entrevista. Lá no começo, você falou, a gente tem uma percepção, fazendo um adendo, de que o custeio é mais baixo a partir de agora, desde o início da pandemia. As escolas estão fechadas, você economiza com luz, economiza água, né? Há essa percepção de que há uma diminuição do custeio para as unidades de escola. Mas lá no início você disse que houve até um aumento, a despesa ficou um pouco maior. Você faz isso em relação ao que deixou de receber devido à evasão, ou realmente houve aumento de custeio, e que aumento foi esse? Então, como eu falei anteriormente, a despesa, a maioria da despesa, né, a maior quantidade da despesa de uma escola, uma planilha, é o recurso humano, né, são seus funcionários, cerca de 70%. Assim, a maioria das escolas, elas estão mantendo, até mesmo os professores. Alguns estão com a carga horária reduzida, estão recebendo esse benefício do governo, que acredito que a maioria das escolas aí tem mais um mês, né, que foi prorrogado por mais 60, o total de 180 dias. Agora, a grande parte das escolas não utilizaram esses recursos para professores, mas apenas para o administrativo. E assim, o que a gente tem que computar são os investimentos que foram feitos nessas plataformas digitais, né? Então, sim, algumas escolas tiveram que investir nisso, como eu falei, rapidamente, foi em caráter emergencial, foi de forma súbita. Então, tiveram que buscar recursos para fazer esses investimentos, para qualificar, né, as pessoas que utilizariam, né? Então, assim, houve esse acréscimo nesse ponto e houve uma perda significativa de receita, né? Com a obrigação, né, de desconto, quanto com a evasão e quanto com o aumento da inadimplência que a gente registrou nesse período. Nós temos alguns comentários aqui, a gente repassou alguns do Frederico, o JC Cordeiro até pediu para repassar todos, mas à medida que a gente foi conseguindo, a gente repassou alguns. Depois até ver com o Frederico, talvez depois do período eleitoral, porque a gente tem muitos candidatos para ouvir, né? Então vai espremer um pouquinho nossa agenda no Folha no Ar. Mas para falar com ele também sobre a versão do sindicato dos professores nesse ponto, o Gustavo Landi também, esses comentários aqui com relação, mas infelizmente nosso tempo está estourado, não dá para repassar todos, mas o Bruno, se quiser responder depois, todos os comentários ficam ali na página do Facebook da Folha FM. Nogueira, você tem mais alguma pergunta? Não, só uma observação pertinente aqui da Geisa Brum. Ela diz que os professores também tiveram que investir, né? E essa coisa de home office foi boa para as empresas, mas para os empregados, no caso aqui, os professores também tiveram aumento de despesa em casa, né? Tem que ficar em casa, consumo de água, luz, né? Internet, essa coisa toda. Não, mas eu acho que é isso, Arnaldo. E essa questão do tempo aqui me deixa assim meio que intrigado. Nós estamos no final de setembro, hoje 21, acabou, né? Aliás, hoje é dia do radialista. Setembro foi embora praticamente, então fica outubro, novembro. Dezembro sempre foi, né, 10, 15 dias só, né, de atividade escolar. Então você tem aí mais 2 meses e meio. Vamos dizer assim, não seria meio que, sei lá, precipitada essa volta às aulas aí só por 2 meses e meio? Seria tão importante assim? É uma coisa que precisa ser avaliada aí com calma, né, o doutor Bruno? De fato, né, assim, eu acho que a volta à normalidade é o que a gente espera, né? Falei, de forma segura. Se na medida que as autoridades sanitárias de saúde pública
né, derem o ok, e dizer que estaria certo, que as escolas adequando, né, haveria essa possibilidade de uma retomada da normalidade, eu acho que é o ideal, né? De fato, assim, o tempo vai passando e as dificuldades vão aumentando, a dificuldade administrativa, né, de readequação das atividades presenciais, das atividades remotas. Mas, enfim, eu acho que, em resumo, né, como adiantei, como já falei anteriormente, eu acho assim que por conta da dificuldade, toda essa dificuldade, né, grande, a escola particular, ela conseguiu aí se superar, né, conseguiu ultrapassar vários obstáculos e conseguiu entregar um serviço de qualidade, né, um serviço remoto de qualidade, como eu disse também, de forma a amenizar essa ruptura do processo de idade pedagógica. Eu acho que isso foi muito importante, né? E são essas medidas, essas situações, esses obstáculos superados, que trazem também essa discussão da atividade remota, né, para uma adequação também da nossa legislação, que é o que está sendo feito aí. E, acho que a gente está encerrando, eu agradeço aí a participação, né, no programa, e estou à disposição. Obrigado a vocês aí, aos participantes. Um bom dia aí para todos. A gente que te agradece, amigo, pela paciência e né, pela contribuição aqui com o programa. Aliás, quem está agradecendo aqui a mim, e aí eu vou, né, tomar a liberdade de estender ao Arnaldo e a toda a nossa equipe, naturalmente, é o Fred, que foi secretário de Saúde. Ele agradece aqui, Arnaldo, a todos nós. Né, secretário de Educação. Fred foi secretário de Educação do governo passado e, né, teve uma boa passagem lá. Aliás, esteve aqui conosco também, na época da Continental ainda. Bom companheiro. O Arnaldo, então ficamos por aqui e agradecemos aí mais uma vez ao Bruno. Agradecer ao Bruno, falar em Frederico, eu tenho uma passagem importante como profissional lá em São João da Barra, assessorando a educação, numa reunião em que eu lembro, não sei se ele está ouvindo a gente ainda, né, mas era a região norte fluminense e todo mundo lamentando suas 9 escolas em um município, suas 16 escolas, outra, e Frederico só ficava, meu Deus, quem dera se fosse assim, eu com uma rede tão complexa, gigantesca, que é essa rede municipal de Campos, né? Isso me marcou muito como profissional, quanto que ele falava, toda vez que ele falava, quando alguém falava, que eu tenho 16 escolas, 16, que maravilha seria gerir 16 escolas, né? Que Campos realmente é uma realidade totalmente diferente, a rede muito complexa. Agradecer ao Bruno pela participação, né? E anunciar que amanhã nós vamos estar falando sobre segurança, hoje falando sobre educação, amanhã sobre segurança, recebendo o comandante do 8º Batalhão de Polícia Militar, né, o comandante Luiz Henrique, vai estar com a gente aqui amanhã. Ótimo. Então, Arnaldo, obrigado a você, obrigado ao pessoal de casa acompanhando aqui o Folha no Ar, primeira edição, acompanhando também pelo nosso streaming no Face, o Fred, a todos que participaram, muito obrigado. Ele coloca aqui, olha, são 236 escolas, 236 unidades educacionais no município de Campos. Não sei se isso chegou a 240 agora, não sei, mas é um número absurdamente alto. Muito, muito, muito alto, muito alto. Bom, então mais uma vez, doutor Bruno, obrigado, um grande abraço, sucesso aí na sua empreitada e foi um prazer conversar com o senhor. Obrigado. A você de casa também, mais uma vez, obrigado. No oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, amanhã de volta a partir das 7 horas com Folha no Ar, primeira edição, oferecimento também da Clínica Proteus.